vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Mãe querida, amém. Minutos. O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo aqui expresso é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. A Mix Bahia FM apresenta Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte você ouve aqui. Esporte Entre Amigos. Começa agora. Jailson Santos, o Galego. Muito boa noite, minha querida Conceição do Jacuípe, toda a sua região. Muito boa noite a vocês aí no distrito de Humildes, a nossa querida Humildes. Muito boa noite também a vocês aí em Terra Nova, Coração de Maria, Candeias, Amélia Rodrigues. Muito boa noite a vocês de Conceição do Coité, Conceição da Feira, Maragogipe, enfim, essa imensa, né? Região aqui da nossa Bahia, que está aí sintonizado na rádio, na Mix Bahia, a nave mãe, que tem o comando do nosso amigo Maguila San. Muito boa noite, Maguila San. Muito boa noite a vocês aí na barraca de Juca Eventos, Juca Lanche, Juca que está aí com seu telão todos os dias praticamente tem jogo da Série A, Série B, Série C, Série D. Juca tá lá mostrando seu telão. Muito boa noite, minha amiga Vera aí na rua 15 de julho. Coladinho, ligadona aí no programa Esporte Entre Amigos. Minha amiga Gal aí no Picado, aí no povoado do Picado. Alô, minha amiga Gal, minha amiga Ide. Todos vocês sintonizados aí na Avenida Getúlio Vargas, Rua Chile. Sinta-se abraçada com o programa Esporte Entre Amigos. Final de semana já foi, né? E vamos aqui falar de tudo sobre esporte internacional, nacional e da nossa região, com destaque para a dupla Bavi. Bahia que perdeu ontem para o Flamengo no Rio de Janeiro, no Maracanã. Tomou 1-0 com um pênalti polêmico. Para mim, o Bahia foi garfado ontem no estádio do Maracanã. Não existe. Ontem não, sábado, né? O jogo foi sábado, me perdoe. O jogo foi às 16 horas no Maracanã. E o Bahia tomou 1-0 com gol do jogador Pedro. Bahia foi garfado, daqui a pouquinho vamos comentar sobre isso. Vitória ganhou a equipe do Tombense na sexta-feira 2-0, rumo à primeira divisão, mais 2 vitórias aí, torcedor do Pitbull enraivado, 2 vitórias aí, o Vitória está na primeira divisão. E pra mim o Vitória vai ser o campeão. Já falei aqui, não tiro nada do que eu falei. Então daqui a pouquinho tudo sobre a rodada da segunda divisão, tudo sobre a rodada da primeira divisão. Seleção de Feira foi eliminada, tomou 4-1 de Tapetinga, Intermunicipal já foi, só para o ano agora, deu adeus ao sonho do Intermunicipal. E Ronaldo deve ter detalhes aí, meu amigo Ronaldo, que não chegou aqui, talvez não venha, acho que não vem, sobre o campeonato lá da Copa da Amizade, no campo do Bispão, lá no Pau Seco do meu amigo Pedro e meu amigo Mundinho. Alô, Ronaldo Alves, se tiver alguma informação, passa pra gente aqui. 18 horas 7 minutos, boa noite, meu amigo. Zezito Oliveira. Boa noite, Humildes, boa noite, Conceição do Jacuípe. Estamos aqui direto da Mix FM, fazendo um programa aqui, primeiro programa da semana, com muita polêmica, tem muita história para contar, principalmente em relação a esse jogo do Bahia, que, como eu falei aqui na sexta-feira, os árbitros do futebol, da Liga, da CBF, só apitam contra futebol do Nordeste. Daqui a pouco eu vou ler uma reportagem aqui, mas para completar boa noite, dá uma boa noite pro pessoal aí da Praça das Palmeiras.
no sábado eu fui lá na barraca, comer uma galinha lá, convidado de coligado. Zica me convidou para comer uma galinha aí na Praça da Palmeira. E eu fui lá, vi a galera daqui do Birimbau, e que agora praticamente já estamos aqui quase todo dia. E mandar um alô para nossa amiga Daiane, amiga, ela tem um barzinho aí perto, numa rua dessa aí que eu não lembro agora o nome. Mas todos vocês do Birimbau, meu amigo Noel, mandar um abraço aqui para meu amigo Noel também, que é ouvinte do nosso programa. E dizer que daqui a pouco nós falaremos de futebol, mas eu vou adiantar logo aqui, galera, que o Bahia já enviou à Confederação Brasileira de Futebol uma representação contra a arbitragem do jogo de domingo, viu? Nós vamos comentar aqui depois, mas a diretoria do Bahia já se antecipou e já enviou um ofício com uma representação contra a arbitragem do jogo de domingo. Quer dizer, não vai acontecer nada. Dê logo a matéria, pode dar. Já tá na matéria mesmo. O Bahia enviou a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, uma representação contra a arbitragem do jogo contra o Flamengo. Mas que aconteceu no último sábado, lá no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, e que terminou com a derrota de 1-0 para o Flamengo. E a principal reclamação é em relação ao lance do pênalti, que não foi pênalti. Eu não admito que aquilo aí foi pênalti. E a expulsão do zagueiro de Canu. Então, essa informação foi divulgada pelo site Bahia Notícias, galera. Ele vai entrar com a representação, não vai dar em nada. Eu penso dessa maneira. Ele tem o Campeonato Brasileiro tem que ser feito com o Flamengo, com o Grêmio, com o São Paulo, com o Botafogo, o Vasco. Esses times que eles consideram time grande, né? Mas que muito pelo contrário, são times que são sempre ajudados pela arbitragem. E hoje eu tô pé da vida, cara. Porque o lance que eu vi no jogo de sábado, o Gilberto nem encostou. Ali era pra ser falta de Bruno Henrique. Passa os lances, rapaz. E o pior de tudo é que os árbitros, eles são premeditados a fazer esse tipo de situação. A gente não quer falar a palavra roubar aqui, pra não ser, né? Aí fica escandaloso. Escandaloso. Assim, mas ali, meu amigo. Então o Bahia foi garfado. O Bahia foi garfado no estádio do Maracanã. Né, com todo respeito à torcida do Flamengo, com todo respeito ao time do Flamengo, que não tem precisão disso, o Bahia foi garfado. A maneira que foi o jogo, né, no estádio Maracanã, o time do Flamengo estava sem seu treinador, estava meio desorganizado, até que o interino, até que botou o time para jogar, o time foi um pouco ofensivo nas últimas partidas que o Flamengo jogou, o Flamengo melhorou em relação às outras partidas, porque o time do Flamengo estava cheio de Sampaoli, os caras não queriam mais o Sampaoli, então o Flamengo não precisa disso. Então, na hora do que tava passando o lance no telão do Maracanã, os jogadores do Bahia estavam pedindo pro árbitro olhar, né? E ele não queria olhar com a cara de pau. Que os caras agora tá tomando a responsabilidade. Eu marquei, eu que marque, pronto. Eu não vou olhar VAR nenhum. Tanto é que o VAR ficou analisando. E eles que estavam lá no VAR são muito pior do que o árbitro. Que ele estava vendo o lance ali, ó, tava passando, parado, aquela coisa toda, né, de junto do computador, e eles não deram, né, o lance que era pra ser falta de Bruno Henrique, ou então no mínimo, não, a bola não foi pênalti. Então o Bahia foi garfado no Maracanã. Todo o Flamengo vai dizer assim, mas que lugar de chorar no pé do caboclo, não, eu tô aqui analisando, comentando o que a gente viu no jogo, O jogo era pra ser 0-0. Teve a expulsão do Canu? Teve, normal. O Canu tinha que segurar o cara mesmo, deu a falta ali, porque senão o cara ia entrar na cara do gol e poderia fazer o gol, né? Por causa do Vitor Hugo, que mais uma vez não está bem no Bahia. O Vitor Hugo não é pra ser titular do Bahia. Com todo respeito ao Vitor Hugo, é pra botar o Gabriel Xavier. Então o Bahia amargou, né? Entrou bem no jogo Gabriel Xavier, amargou mais uma derrota. E eu também digo aqui, torcedor, não vejo futebol no time do Bahia. Então eu quero deixar bem claro, o Zezito Oliveira. Você vai falar alguma coisa? Fala. Não, termine. Eu quero deixar bem claro, eu não tô vendo futebol na equipe do Bahia, uma equipe que gastou mais de 100 milhões de reais pra estar nessa situação vexatória, né? Tudo bem, tem a desculpa do pênalti lá, que não foi pênalti, mas o Bahia era pra estar num lugar melhor. 17ª posição, pode cair hoje, né? 18ª posição, não é nem 17ª, porque o time do Santos ontem deu uma goleada no Vasco da Gama de 4-1. Né, e passou todo mundo aí. Então o Goiás, se ganhar a equipe do Botafogo hoje, o Bahia, né, volta de novo pra ali, pra 18ª, já tá em 18ª, né? Então, vexatória, né, vexatória a campanha do Bahia, o Grupo City. O torcedor tá aí, né, tá pé da vida, tá retado, que não esperava essa campanha do Bahia, investiu muito, né, investiu errado. Eu acho que o Rogério Ceni, ele é um treinador que ele tá vendo que tem no plantel, não, eu vou botar os caras experientes pra jogar. Tá questionando o Iago Felipe,
Tá questionando não sei quem, Vitor Hugo. Ele tá colocando jogadores que ele conhece. Ele conhece o Vitor Hugo do Palmeiras. Ele conhece o Iago Felipe, que jogou, teve uma boa participação no Fluminense do Rio. Ele conhece o Cauli, que tá machucado. Não conhece, mas o Cauli é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro hoje. E é o principal atleta do Bahia, na atualidade. Então ele tem que botar, ele pegou ali um apanhado e falou assim, vou botar os caras experientes, os caras cascudos, pra poder jogar. Tanto é que a zaga do Bahia é Canu e Vitor Hugo. Mas o Vitor Hugo já deu o que tinha que dar. O Rogério Ceni vai ter que pensar, tem um jogo dificílimo contra o Goiás, jogo de 6 pontos, no próximo final de semana, e o Bahia não se pode nem sequer empatar esse jogo, porque o campeonato tá funilando, né? Então eu diga aí, botou representação, mas não vai dar em nada, não vai voltar o lance, não vai voltar a partida, já perdeu, já era, não é de hoje, é de outras outroras, que as equipes do Nordeste, não só Bahia, são prejudicadas pela arbitragem vagabunda, escrúxula do nosso futebol brasileiro. E no sábado, além do jogo da Bahia e Flamengo, nós tivemos aqui pelo Campeonato Brasileiro Bahia 1, Flamengo 1, Bahia 0, isso aqui já comentamos aqui, Fortaleza e Grêmio, foi no sábado, 1-1. Também tivemos no sábado São Paulo 2, Corinthians 1. Também no sábado, Cuiabá 3, Fluminense 0. E também, ainda no sábado, a rodada de número, foi pela essa rodada aqui, que eu esqueci o número, mas o Internacional tomou 2-0 do Atlético Mineiro. E ontem tivemos Cruzeiro 1, América 1, Curitiba 2, Atlético Paranaense 0, Santos 4, Vasco da Gama 1 e Bragantino 2, Palmeiras 1. Rapaz, eu não tinha visto esse resultado desse jogo, não. E aí, galera, esse resultado, Palmeiras perdeu pro Bragantino. Palmeiras com o time todo reserva, todo de criança. Reserva, pra se poupando para o jogo de quinta-feira contra o Boca Juniors. Agora dá pra entender um pouco, mas o Abel, ele não é menino, né? Tanto o Palmeiras perdeu e o Boca Juniors perdeu o River Plate ontem. Então as duas equipes se preparando para essa grande decisão. Ninguém é bobo, né? A equipe do Palmeiras, a meninada do Endrick, que marcou o gol, jogou até deu pro gasto. Mas o time do Bragantino, o time titular, é muito mais compactado, muito mais entrosado, né? E ganhou o jogo por 2-1 de virada. Bragantino, que tá aqui a classificação, Botafogo é o primeiro com 51. Bragantino é o segundo, olha aí, com 45. O Grêmio é o terceiro com 44. Palmeiras é o quarto com 44. Praticamente deu adeus aí ao campeonato. Flamengo é o quinto com 43. Fluminense é o sexto com 41. Atlético é o sétimo, o Atlético Mineiro com 40. O Atlético do Paraná é o oitavo com 40. Fortaleza é o nono com 39. O décimo é o São Paulo com 34. Cuiabá, 11º com 32. O Cruzeiro é o 12º com 30. O Corinthians é o 13º com 30. O Internacional, 14º com 29. 15º, o Santos com 27. 16º, o Vasco da Gama com 26. O Goiás é o 17º com 26. O Bahia, 18º com 25 pontos. O América, ele é o 19º com 18. E o Curitiba é o último colocado com 17 pontos. Curitiba, que ganhou ontem o seu jogo. O Curitiba deu 2 no Atlético Paraná. O América empatou com o Cruzeiro 1-1. E o Goiás, se ganhar hoje, vai a 29 pontos. Se ele ganhar o Botafogo, passa a equipe do Vasco. O Vasco vai ficar com seus 26, né? O Bahia vai para décimo, não. O Bahia não vai para 18º, para 19º, não. O Bahia continua aí na 18ª posição. Então o Bahia tem que torcer para o Goiás perder para o Botafogo. A lógica, Botafogo também está vindo de 3 derrotas. E a torcida do Botafogo acredita na reabilitação do Botafogo hoje no Engenhão. O jogo que está fechando a rodada, está encerrando a rodada, hoje, às 20 horas, teremos Botafogo e Goiás. Esse jogo, não sei se é em General Severiano ou se é no Maracanã, eu não vi ainda. No Engenhão. É no Engenhão, então pronto. Então Botafogo e Goiás encerrando a rodada do Campeonato Brasileiro, hoje a partir das 20 horas. 18-16, falar no Palmeiras, Abel elogia os garotos do Palmeiras e já pensa no Boca Juniors. É um jogo diferente. Abel Ferreira ficou satisfeito com o rendimento dos garotos, apesar da derrota do Palmeiras para o Bragantino por 2-1, neste domingo em Bragança Paulista. A joia Endrick abriu o placar logo no início da partida e o Palmeiras criou pelo menos 3 grandes oportunidades antes do intervalo, acertando 2 vezes a trave de Cleiton. O Verdão não conseguiu manter o ritmo no segundo tempo e sofreu a virada. Vocês viram a quantidade de jogadores de nosso segundo time que fizeram um primeiro tempo extraordinário. Foi uma pena porque merecíamos chegar ao intervalo com uma vantagem maior. O Bragantino só entrou no jogo após o pênalti. Estava difícil entrar em nossa defesa.
e depois acabou por fazer o segundo, em um cruzamento de fora da área, disse Abel Ferreira. Realmente o Palmeiras teve 2 bolas na trave, mas tem um ditado, quem não faz leva, quem não faz toma. Abel agora preparando a sua equipe para poder enfrentar a guerra no Allianz Parque na próxima quinta-feira contra o Boca Juniors. Acredito eu, como torcedor, como brasileiro que sou, que o Palmeiras vai passar para a final da Libertadores, Zezito. Eu tenho praticamente quase certeza que Botafogo, com o time que tem, é time copeiro. E tenho Palmeiras, certeza, Palmeiras, né? Palmeiras, time copeiro, e deve passar por essa fase aí do campeonato da Libertadores tranquilo. E vamos lá, é isso aí. Deixa eu ler aqui tem um comentário aqui também, mais uma coisa aqui. Jogadores que estão disponíveis para contratação dos clubes brasileiros, e que a temporada brasileira já se encaminha para o final. E muitos clubes já começam a planejar o próximo ano, analisando contratação e revendo seu próprio elenco. Então temos aqui disponível Danilo Fernandes, na próxima temporada está disponível, do goleiro do Bahia, parece que vai ser dispensado. Gabriel Mesquita, que é o goleiro do Cruzeiro, também vai ficar disponível. Fernando Miguel, Fortaleza, ainda tá disponível aí para o próximo campeonato, para quem quiser contratar. Matheus Cavicchioli, que é goleiro, 37 anos, joga no Atlético Mineiro. Bruno Mendes, zagueiro, 23 anos, que joga no Corinthians. Davi Luiz, zagueiro do Flamengo, vai estar disponível. Felipe Melo, esse daqui, meu amigo, pelo amor de Deus. E aí, não vou? Graças a Deus que ele não vai sair do Fluminense, porque isso aqui eu não quero. Jogador, felizmente, existem jogadores que você não simpatiza, mas eu não simpatizo com esse Felipe Melo. Desculpe os torcedores aí. Ele tem lá os altos e baixos dele, mas eu particularmente não gosto do futebol dele. Gabriel Mercado, zagueiro de 36 anos, internacional. Gil, zagueiro do Corinthians, vai ficar disponível aí, viu, galera? Um bom zagueiro, um grande zagueiro, está disponível. Henrique, zagueiro de 36 anos, do Curitiba. Igor Maidana, do zagueiro, também está disponível. Pedro Jeromel, grande zagueiro da equipe do Grêmio, está disponível. Hever, também outro bom jogador. Deixa eu ver aqui, meu Deus, Rodrigo Caio. E outros, que a gente não vai aqui se for para passar a noite toda, mas o mercado da bola aí, o ano que vem, tá bastante concorrido e tem bastante atleta disponível aí. Só vai faltar dinheiro, viu? Tá recheado, né? Tá recheado, só vai faltar dinheiro. Recheado, O WhatsApp. o recheado aí de atletas, né? E tem muitos aí que são veteranos, né? Já dá para encerrar a carreira, no caso do Davi Luiz, Felipe Luiz, do Flamengo, Rodrigo Caio, que as contusões atrapalharam o atleta. Muitos jogadores aí que tiveram problema de contusões. O Pedro Jeromel também foi prejudicado por contusões. Fernando Miguel ainda é um grande goleiro, pode ser aproveitado aí no próprio Bahia, com a saída de Danilo Fernandes, que deveria ter mais uma oportunidade. O Bahia deveria dar mais uma oportunidade ao Danilo Fernandes. Então tá aí, vários atletas vencem contrato no final do ano e aqueles clubes, né, que queiram contratá-lo, a porta está aberta para poder fazer as contratações. Creio eu que o Davi Luiz ainda tem situações no exterior e ele pode ser transferido para o exterior, mas um zagueiro também que não disse muito para o que veio no Flamengo, né? E esperar a expectativa aí de virada de ano para poder, se alguns times aí vão pegar esses atletas aí que estão encerrando o contrato. 18 horas e 21 minutos e o WhatsApp do programa, Gabriel Santana. Mande seu recado agora mesmo para o programa Esporte Entre Amigos. TelewhatsApp é o 75998659632 ou 981541406. Mande o seu recado para o WhatsApp daqui da rádio. 18 e 21. Aqui teve um lance ontem que desnecessário é parte do jogo, né? Que o Soteldo, envolveu o jogador Soteldo, camisa 10 do Santos, provocou os jogadores do Vasco ao subir na bola e causou uma grande confusão no segundo tempo do duelo. O Santos goleou o Vasco da Gama por 4-1 no domingo ontem na Vila Belmiro. No entanto, o que ficou marcado na partida foi muito além das 5 bolas na rede. No começo do segundo tempo, quando o placar já era de 3-1 para o Peixe, e Everson Soteldo subiu em cima da bola e provocou os jogadores do Cruz Maltino. Logo na sequência, o atacante Sebastião do Vasco tentou agredir o venezuelano.
e uma confusão generalizada começou no gramado da Vila, com empurrões e troca de xingamentos. O jogo ficou parado por mais de 8 minutos e o árbitro Anderson Daron acabou expulsando os santistas Lucas Lima e Rodrigo Fernandes e o vascaíno Medel. Sebastião escapou com apenas um amarelo, a mesma punição de Soteldo. Para Robert Almeida, ex-jogador e ex-campeão brasileiro com Santos em 2002, Soteldo quebrou um código de conduta dos atletas ao provocar os atletas Cruz Maltino. Você pode fazer o que quiser em campo, mas vai ter que arcar com as consequências. Ninguém gosta de ver uma situação dessa quando está perdendo. Isso numa partida de futebol é um código de conduta quebrado. Você não tem que humilhar adversário nesse sentido, diz o ex-atleta. Eu também concordo. O Soteldo ontem pisou na bola, não deveria ter feito isso, inflamou os jogadores do Vasco da Gama e deu o que deu, aquela maior confusão lá na Vila Belmiro, onde teve o Medel, o Lucas Lima, o Roberto Fernandes expulso de campo. Então, Soteldo, você é um cara experiente, não deve fazer esse tipo de comportamento. Me lembrou o Edilson Capetinha no jogo Palmeiras e Corinthians no Morumbi. O cara tá lá, adrenalina alta, o cara vai fazer um negócio desse. Muito respeito com seus adversários, Zezinho. Esse tipo de provocação, nós que conhecemos futebol de muito tempo, teve aquele lance do Edilson que causou aquela confusão no jogo do Corinthians, não foi? Foi Corinthians e Palmeiras, me parece. Foi. Corinthians e Palmeiras, e aí vem um Soteldo e fazer uma coisa dessa. Já na partida, o clima quente, o cara vai fazer um lance desse, meu amigo, aí não tem quem aguente não. Soteldo, toma juízo, pelo amor de Deus. Viu? Vamos lá, 18h24, comerciais. Não saia daí. O programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho O Campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho O Campeão. Presente no seu dia a dia, localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves em Humildes, na direção de Duinha e Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem no Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. De todo jeito você consegue comprar material de construção, a CL Constrular. A CL tem variedade, alojado, preço baixo, vende também pelo Zap. É só pedir e a CL entrega rapidinho. 92870041, vou repetir, 92870041, é só pedir. A CL Constrular é rapidinho. Para construir, reformar ou decorar, é na CL Constrular. Peça no Zap 92870041. CL Constrular. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão, em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho.
Na hora de alinhar e balancear o seu veículo, procure alinhamento e balanceamento Jomafa. Também trabalhamos com vendas de pneus novos e usados, com o menor preço da cidade. Localizado na rua Senador Quintino, número 2918. Telewat 75991183539. Falar com Adriano. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na rua Senador Quintino, número 2912. Telewat 75992307706. Falar com Nilson. Vem aí o Super Serestão no Clube Líder de Terra Nova. Será dia 7 de outubro, a partir das 21 horas. Vai ser demais! Com violão de ouro. Chora toda a natureza, no inverno e no verão. Valdomiro Lima, Levi Barbosa, Gilson Reis e Bete Morena. Super Serestão no Clube Líder de Terra Nova será dia 7 de outubro, a partir das 21 horas. A realização é do selo de qualidade de Oba Oba Produções. Informações 759-8202-8098, 719-8503-8189. Super Serestão em Terra Nova, essa você não pode perder. Eu, você, todo mundo lá! Mix Bahia FM 89.9. Você está conectado com a Nave Mãe. Falando diretamente da rua João Hipólito de Azevedo, número 1, Centro de Conceição do Jacuípe. O programa Esporte Entre Amigos está de volta. Aqui na sua Mix Bahia FM. Zezito Oliveira. E 18 horas 30 minutos. E vamos falar um pouco aqui do Palmeiras, gente. O Palmeiras, com o time reserva, perdeu para o Bragantino de virada e tem a segunda derrota seguida no Brasileirão. Aí, segundo o treinador aqui, falou: vocês viram a grande quantidade de jogadores do nosso time que fizeram um... Não, isso aqui é outra... 18h30, 18h30, 18h30. Falar aqui do adversário do Vitória, o Criciúma, gente. Daqui a pouquinho uma notícia do Bahia e Vitória. Criciúma terá retorno do artilheiro para o duelo contra o Vitória. Ainda brigando por uma vaga no G4, o Criciúma recebe a visita do Esporte Clube Vitória na próxima rodada da Série B do Brasileiro. E para o confronto, o técnico Cláudio Tecati conta com um retorno importante. O experiente atacante Éder, artilheiro do time na segundona, com 6 gols, retorna após cumprir suspensão. Quem também está de volta é o lateral direito Cristóvão, que também cumpriu suspensão na derrota para o Juventude, por 1-0 no estádio Alfredo Gianconi. Ele é reserva da equipe, mas vem sendo utilizado com frequências e saiu do banco de reserva em 4 dos últimos 5 jogos que disputou. Criciúma e Vitória duelam no próximo domingo, às 18 horas, no estádio Heriberto Russi, em Santa Catarina. O duelo é válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Leão lidera a competição com 58 pontos, 4 na frente do vice-líder Sport e 7 acima do 5º colocado Novo Horizontino. Já o Tigre aparece na 7ª colocação com 48 pontos, 5 abaixo do G4. Então tá aí, retornos aí de alguns atletas no time do Tigre para enfrentar a equipe do Vitória, que no próximo domingo, Vitória que depende aí de 2 vitórias, torcedor rubro-negro, pitbull enraivado, depende só de 2 vitórias para conseguir o acesso. 2 vitórias para o rubro-negro conseguir o tão sonhado acesso para 2020. E do jeito que vai não só conseguir, mas como vai ser o campeão da segundona.
18h32, vamos ver aqui que temos aqui. Vamos falar uma notícia aqui do Flamengo. Demitido do Flamengo desde a quinta-feira passada, Jorge Sampaoli quebrou o silêncio e se despediu dos torcedores do Mengão nas redes sociais. Para repercutir essa e outras notícias sobre o rubro-negro, você terá que... Isso aqui é negócio de coluna, de YouTube, mas vamos ver aqui o que temos aqui. Roberto Nazário apresenta a transmissão que abordará diversos temas, dentre eles Tite aceita treinar o Flamengo em 2023. O comandante gostou do modelo de trabalho proposto pelo Mengão para 2024. Com isso, o treinador sinalizou positivamente para começar o projeto ainda em 2023, a fim de alinhar o planejamento. Fora desde a final contra o São Paulo, na Copa do Brasil, Arrascaeta se prepara para o jogo diante do Corinthians no próximo sábado, às 21 horas, na Neoquímica Arena, em São Paulo. O departamento médico do Mengão trabalha duro para deixar o uruguaio à disposição de Mário Jorge. O Flamengo vive uma fase turbulenta em 2023, com o ambiente interno desgastado, desde a agressão a Pedro, depois da vitória contra o Atlético Mineiro. Cafu, ex-capitão da seleção brasileira, comentou que o Mengão não tem um ambiente propício para o futebol, alegando a agressividade nos bastidores. Então, o Tite aceitou a proposta do Flamengo. Ele ainda vai comandar, quer comandar a equipe do flamenguista ainda nessa edição de 2023, para poder fazer um planejamento já afiado para 2024. Arrascaeta volta no jogo contra a equipe do Corinthians, né? E o Sampaoli deu tchau, obrigado, felicidade para ele, e vai embolsar aí, já levou 15 milhões de reais, 9 milhões e meio de reais no seu bolsinho, Zezito Oliveira. E o Flamengo, me parece que está com o técnico interino, né, que está assumindo o Flamengo até o fechamento do contrato com o novo treinador, que eu acredito ainda que ainda não está praticamente acertado nem fechado, mas vamos esperar aí a assessoria do Flamengo para ver como é que está a situação do contrato. 18h34, vamos ver um áudio aqui do meu amigo Ronaldo Alves. Vai conectar, então vamos aí, 18h35, comerciais, Gabriel. Não saia daí, o programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho o campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho o Campeão. Presente no seu dia a dia, localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes, na direção de Duim, em Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem no Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. De todo jeito você consegue comprar material de construção, CL Constrular. CL tem variedade, alojado, preço baixo, vende também pelo Zap. É só pedir que a CL entrega rapidinho. 92870041, vou repetir, 92870041, é só pedir. Na CL Constrular é rapidinho. Para construir, reformar ou decorar, é na CL Constrular. Peça no Zap 92870041. CL Constrular.
Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho Campeão em Humildes. Tele-Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção... Na hora de alinhar e balancear o seu veículo, procure alinhamento e balanceamento Jomafa. Também trabalhamos com vendas de pneus novos e usados com o menor preço da cidade. Localizado na Rua Senador Quintino, número 2918. Telewhats 75 991 18 3539. Falar com Adriano. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na Rua Senador Quintino, número 2912. Telewhats 75 99230 7706. Falar com Nilson. Vem aí o Super Serestão no Clube Líder de Terra Nova. Será dia 7 de outubro, a partir das 21 horas. Vai ser demais! Com violão de ouro. Chora toda a natureza, no inverno e no verão. Valdomiro Lima, Levi Barbosa, Gilson Reis e Bete Morina. Super Serestão no Clube Líder de Terra Nova. Será dia 7 de outubro, a partir das 21 horas. A realização é do selo de qualidade de Oba Oba Produções. Informações 759-8202-8098, 719-8503-8189. Super Serestão em Terra Nova. Essa você não pode perder. Eu, você, todo mundo lá! Mix Bahia FM 89.9. O programa Esporte Entre Amigos está de volta, aqui na sua Mix Bahia FM. Jailson Santos, o Galego. De volta às 18h40, de volta aqui pela Rádio Mix Bahia 89.9. A nave mãe de Conceição de Jacuípe, toda a região. 18h40, rapaz, é muita chiadeira, viu, velho? Muita chiadeira, os torcedores do Bahia não conseguiram dormir por causa do lance de ontem. Bahia roubado, muita gente dizendo que o Bahia foi roubado, foi garfado. E muita gente dizendo que o Bahia também vai lutar para não cair mesmo. O time não satisfez a torcida. Ninguém está satisfeito com a equipe do Bahia, pelo plantel, pelo investimento que foi feito. E temos aqui meu amigo, né, o torcedor aí, meu amigo Carlos Rosa. Vamos lá, boa noite, Carlos Rosa. Boa noite, Esporte Entre Amigos. Galego, Zezito, Ronaldo Alves, Nailton Santana. Vou dizer uma coisa, viu? Que time aí é tarde. Gilberto mal, Canu mal, Vitor Hugo fraquíssimo, meio campo fraquíssimo, o ataque inexiste, esse Everaldo, sinceramente, não dá para aguentar mais, Ratão não presta também. Que coisa, viu? Esse Iago Felipe, outro jogadorzinho, esse Rogério Ceni vai ter trabalho em cima do Bahia, viu? Será que ele não tá vendo que esse time não pode manter esse Everaldo, esse Vitor Hugo? É tanto quando entrou o Gabriel Xavier, o time melhorou mesmo com a menos. E o Flamengo, mais uma vez, ganhou roubado, hein? Ganhou aí, roubado, aí, 3-2 de Nova e ganhou outro que não existe. É coisa.
coisa, viu? Torcer pra perder agora de noite é o jeito pra ir pro desespero no final de semana. Boa noite, meus queridos. Tamo juntos. Tá aí, Carlos Rosa. Carlos Rosa falando nos comentários. Temos um pequeno problema aqui técnico, né? Que nosso diretor vai consertar aí essa situação, mas deu pra entender que ele tá chateado com a equipe do Bahia, não só ele, como a torcida do Bahia. O Vitor Hugo não tem condições de jogar. Mas vai botar quem no ataque? Everaldo? Quem é que vai botar nesse ataque do Bahia que já foi mexido, desemexido, foi frio? Rapaz, é complicado. O Ademir corre parecendo um louco, né? Bota o Jacaré não é mais aquele Jacaré de antigamente. Coloca o Biel também ainda com medo, coitado, da contusão, que voltando o cara não volta 100%. O Ratão, não sei o que é que tá acontecendo com o Ratão, não sei de onde foi que veio esse Ratão pra cá, pra jogar no Bahia. Então o Bahia merecia melhores jogadores. A torcida do Bahia não merece o que está passando. Então, na minha opinião, foi gafado? Foi roubado ontem no Maracanã? Foi. Mas o Bahia vai lutar sim pra não ser rebaixado. Não espera mais outra coisa não, torcedor. A realidade é o que nós estamos vendo e vocês estão vendo. Vai lutar pra não ser rebaixado. Uma coisinha aqui, uma Sul-Americana lá, não sei. Difícil, complicado conseguir uma Sul-Americana. O Bahia vai lutar, infelizmente, o Grupo City, pra não ser rebaixado da Série A do Campeonato Brasileiro. Com certeza, Galego, com certeza. E com a chegada, alguns torcedores, com a chegada do Rogério Ceni, acreditava que a equipe pudesse pegar assim, uma cara nova, assim, alguma coisa de novidade, mas eu particularmente não estou vendo nada de melhora na equipe do Bahia. E agora, gente, torcer para que o time não caia. Infelizmente, nós vamos ter que, o baiano, o torcedor do Bahia, vai ter que torcer para que o Bahia não caia. Isso é triste, mas é a pura realidade. 18h44, vamos ver se a gente consegue ouvir nosso amigo Ronaldo Alves. Gabriel, coloca aí, por favor. Esporte entre amigos, boa noite, Zezito, meu amigo Jailson Santos, o polêmico Galego. Pois é, Galego, né? A torcida do Bahia está enfurecida com esse negócio de todo jogo do esporte com o Bahia com o Flamengo acontece esse tipo de coisa. Parece a tabela do campeonato, quando o Bahia está na Série A, o pessoal do Flamengo já pega e diz, 2 jogos contra o Bahia, um lá, um cá, já tem pontos. Todo ano tem esse problema. O único ano que não teve isso, cara, que eu lembro, foi em 2019, onde o Bahia botou 3-0 no Flamengo na Fonte Nova. Acho que ali não teve nada de errado, porque não deu tempo. O Bahia fez os gols muito rápido, aí não deu tempo a reação do quarteto de árbitro, com VAR, com tudo, né? Porque o Flamengo não joga só, né? Joga com a árbitro, joga com o pessoal do VAR, tudo junto ali. Então é assim. Eu quero ver quando é que vai acabar esse negócio. Todo ano tem esse tipo de coisa em jogos entre Bahia e Flamengo. Existe sempre a polêmica e sempre a favor do Flamengo, né? É complicado, meu. O Vitória tá na Série A, né? Pra mim já é Série A. Agora é conquistar o título. Conquistar o título. Valeu? E lá no Pau Seco não houve rodadas. Remoeiro contra Cimé e São João enfrentando aí do Ipiranga. Não houve, pois aí uma ronda e alagou todo, aí foi transferida essa rodada. A última rodada da primeira fase da competição. Beleza? Um abraço a todos, fiquem todos com Deus aí. Um abraço, meu amigo Carlos Rosa. Tô por aí, mandar um alô pra aí. 18h46, invocado que quando ele chega a final de ano, ele chama, no início de temporada, se não me engano, um período de reciclagem. Né? Ele vai lá para um lugar lá, uma situação de um clube, que todos os árbitros da primeira divisão... Lá na Granja Comari. Na Granja Comari. Aí eles fazem aquela reciclagem, aquela coisa toda, aí quando chegam na hora da onça beber água, voltam piores. Eu não entendo como essa reciclagem. Eles voltam piores. Daqui um dia o torcedor vai pedir para tirar o VAR. Porque não tá resolvendo, né? 18h46. Fala agora do... Vitória! Fala aí do Pitbull enraivado. Esse sim, Pitbull enraivado tá bem, obrigado. Série B, após 30 rodadas, Vitória tem 96% de chance de acesso. Tá aí, encerrada a rodada 30 da Série B, a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, Vitória, Juventude e Guarani.
venceram seus jogos e aumentaram as chances de acesso ao fim da competição. Com a derrota, o Novo Horizontino saiu do G4 e diminuiu a chance de acesso. Restando 8 rodadas para o fim da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, as definições de quem sobe e quem cai vão se aproximando. Após o encerramento de mais uma rodada, as porcentagens de chance de acesso e risco de rebaixamentos foram divulgadas pelo site Infobola, no matemático Tristão Garcia. Chance de acesso do Ceará, o 11º colocado para cima, todos têm, do Ceará, 11º colocado para cima, todos têm chance de acesso. Segundo o Tristão Garcia, o Vozão consta com 1% de probabilidade de retornar à elite nacional. O Vitória lidera com 96% de chance, né? Tem 11 times aqui, então a gente está falando especificamente do Vitória, 96% de chance. Ontem o Vozão perdeu dentro de casa para o Atlético de Goiás, está, na minha opinião, já fora. O Vozão aí não adianta alimentar nada aqui, tem que ganhar os 8 jogos para chegar a 67, 68 pontos, se não me engano, para poder subir e ainda torcer por combinações de resultados e ganhar 8 jogos pelo que o Ceará está jogando. Me faça uma garapa, torcedor do Ceará. Infelizmente o Ceará vai amargar mais uma vez a segunda divisão. E o Vitória ainda não conquistou os objetivos traçados para essa temporada, mas já fez desse ano de 2023 um ano histórico para o clube. Depois de vencer o Tombense por 1-0 na noite da última sexta-feira, o Vitória alcançou uma sequência de 7 jogos sem sofrer gols, como mandante pela primeira vez desse século XX, galera. Então o Vitória ainda não conquistou o objetivo, mas está fazendo tudo direitinho. Paciência, calma, né? Esse momento é de calma, muita paciência. Faltam aí 8 rodadas para o final da competição e o Léo Condé, ele começa uma semana aberta. O técnico do Vitória indica a manutenção da equipe. O Sport Clube Vitória deixa Salvador e visita o Criciúma no próximo domingo, às 18 horas no estádio Heriberto Russo, em Santa Catarina. O duelo é válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com semanas abertas para os próximos duelos, o técnico Léo Condé afirmou que deve manter a mesma base da equipe que jogou nos últimos 3 jogos. A ideia é sempre manter, até porque agora temos semanas abertas. Quando tem jogos próximos, existe a necessidade de rodar pelo desgaste. Claro que às vezes a gente perde por lesão ou suspensão, mas espera agora ter retorno de atletas e manter a base que jogou os últimos 3 jogos. Então tá aí, Vitória que venceu o Tombense por 1-0, um golaço, né, do Mateuzinho, ele que saiu da intermediária e descolocou o goleiro da equipe do Tombense. 8 jogos, torcedor, 2 vitórias. Com certeza. 8 jogos, 2 vitórias para o acesso. Eu acredito que vai vir mais de 2 vitórias e o Rubro Negro vai ser o campeão. Triunfos e apenas um empate nesse Campeonato Brasileiro da Série B. 18h51, fala agora do... Falamos no início, né, no decorrer da programação, mas temos mais notícia aqui do Tricolor de Aço. O Sport Clube Bahia, Cauli participa de parte de treino do Bahia em reapresentação, focada no duelo com o Goiás. Rapaz, vai ser um duelo à parte desse jogo, viu? A depender do resultado de hoje do Goiás e Botafogo, mesmo se o Goiás perder, vai ser um duelo muito grande. O Bahia não tem histórico bom lá não, viu? Ainda não foi dessa vez que Cauli voltou a treinar normalmente pelo Bahia, depois de se recuperar de lesão no joelho. Na tarde desta segunda-feira, o Tricolor se reapresentou após a derrota para o Flamengo. De olho no duelo com o Goiás, mas não contou com o camisa 8 de forma integral. O meia participou de parte dos trabalhos com o grupo e realizou atividades específicas. O início contou com trabalho de ativação e mobilidade na academia do CT de Evaristo e Macedo, seguidos de aquecimento no campo. Na continuação do treino, os atletas do Bahia foram divididos em 3 equipes. Um grupo fez um trabalho técnico, um espaço reduzido, enquanto os demais se enfrentaram durante tático em 2/3 do gramado. Já os goleiros fizeram exercícios específicos com o treinador Eduardo Varjão. Então tá aí a grande expectativa, não só do Rogério Ceni, mas da grande torcida tricolor. A volta da sua estrela, do maestro, do craque. O Cauli me lembra o Bobô, quando tava na fase, né,
Zezito Oliveira. Com certeza, o Cauli, ele faz bastante falta no elenco do Bahia, mas eu acredito que não vai, a recuperação dele pode ser que não resolva muita coisa, porque o Bahia já está numa situação feia. O Bahia já está numa situação praticamente que o torcedor já entregou coisa, mas vamos ver que se o Bahia encerra a participação daqui do resto do campeonato com as melhores apresentações e para ver se dá uma alegria essa torcida do Bahia. E tem outra torcida do Bahia aqui também, uma torcida do Bahia, que o Bahia está realizando uma peneira aqui. Deixa eu abrir aqui a reportagem. O Bahia está tá fazendo uma peneira aqui no futebol feminino, galego. Só que eu estou aguardando aqui o sinal da internet. Mas para adiante aí, depois eu dou essa notícia. 18h53, preocupação de Ceni. Sistema defensivo do Bahia foi vazado 9 vezes nos últimos 5 jogos. O sistema defensivo do Bahia é a prioridade na lista de resoluções de Rogério Ceni. O treinador encontrou uma equipe frágil, sem a bola, e não conseguiu mudar esse cenário nas primeiras partidas à frente do clube. O esquadrão sofreu gols nos últimos 5 jogos, 3 deles já sob a batuta do novo regente. O Bahia sofreu gols aqui: Botafogo 3, Bahia 0, Bahia 1, Vasco 1, Coritiba 2, Bahia 4, Bahia 1, Santos 2, Flamengo 1, Bahia 0. Nos últimos 5 jogos, a defesa do Bahia sofreu gols. Então o Rogério já tá vendo, já viu que tem que mexer nessa zaga do Bahia. Vamos lá, Zezito. Com certeza, galera. E o Bahia anunciou nesta quarta-feira a realização de uma avaliação gratuita feminina para as atletas nascidas em 2005 a 2009. De acordo com o departamento de captação do clube, a avaliação aberta acontece no estádio de Pituaçu no dia 9, às 14 horas. E para participar, as jovens devem comparecer com a cópia do eletroencefalocardiograma, atestado de aptidão física, qualidade de 3 meses, cópia do RG, e atleta e o responsável também levar a camisa, meião e chuteira. Então, entendeu? O Bahia está realizando peneira para o Bahia feminino, para as meninas de aço. É um caminho certo aí do Grupo City, mesmo porque a premiação foi mais de R$1 milhão, né, que a equipe do Corinthians ganhou, e o Campeonato Baiano praticamente não dá nada. É só o título simbólico aí de campeão feminino, baiano, regional, mas o Bahia está se preparando, fazendo aí esse investimento para disputar o Campeonato Brasileiro, porque chegar à final entra uma graninha a mais. 18h55, Rogério Ceni dá letra em São Paulo e deixa o gringo caído no chão. Chegando ao seu 3º jogo no comando técnico do Bahia, Rogério Ceni acumulou sua 11ª derrota em 11 jogos contra o Flamengo. Em sua ainda curta carreira como treinador, mesmo fazendo um jogo aberto com o rubro-negro no Maracanã, Ceni viu o seu novo tricolor ser superado pelo placar de 1-0, com gol do atacante Pedro. Ainda de cabeça quente pela derrota, o ex-técnico do São Paulo não gostou nada de uma comparação realizada durante a sua entrevista coletiva, ainda nos vestiários do Maracanã. Um dos jornalistas presentes indagou se Ceni considerava sua demissão do Flamengo em 2021 parecida com a de Jorge Sampaoli, demitido na última semana. Meu momento foi bem distinto. Eu fui 3 vezes campeão aqui. Quem sai 3 vezes campeão não pode pensar que sai da mesma maneira. O Flamengo tem os seus problemas e tem pessoas capacitadas para resolver, respondeu o treinador. E os títulos de Rogério pelo Flamengo foi Campeonato Brasileiro 2020, Supercopa do Brasil 2021, Campeonato Carioca em 2021. Então o São Paulo tem que ficar quietinho, que ele não ganhou nada, muito pelo contrário, veio treinar a equipe do Flamengo pelo que ganhou, né? E não produziu praticamente nada, deixou só passagem ruim na equipe do Flamengo, Rogério, meu amigo Zezito. E além de tudo, o Sampaoli, ele conseguiu deixar um ambiente muito pesado, muito na equipe tenso do Flamengo, que você vê que durante a gestão dele como treinador, só se via falar em briga, em confusão, agressão. Então ele conseguiu criar um clima dentro do elenco do Flamengo que estava uma verdadeira guerra. Então vamos esperar que o novo treinador que vem aí consiga acabar com esse clima dentro do Flamengo, porque o Flamengo é uma das melhores equipes do futebol brasileiro e só se vê falar em briga e em confusão. Mas isso aí vai acabar se Deus quiser. 18h57, Jacaré vê jogo contra o Goiás, divisor de águas para o Bahia. Presente no estádio de Pituaçu no último domingo,
onde acompanhou o clássico Bavi, que garantiu o tetracampeonato do Baiano feminino para as mulheres de aço. O atacante Vitor Jacaré falou sobre a derrota do Bahia para o Flamengo no Maracanã por 1-0 e as polêmicas de arbitragem. Ele também projetou o duelo contra o Goiás, que para ele será um divisor de água. O jogo foi um pouco complicado. Todo mundo viu que a gente jogou contra o Flamengo e contra a arbitragem também, mas a gente não tem que estar botando desculpa nisso. Acho que a gente tem que ficar focar, trabalhar, pensar no Goiás. Vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo de divisor de águas, que a gente tem que ganhar, tem que triunfar para que a gente saia dessa situação, disse em entrevista a Antônio Neto do canal SBTV. Não é só divisor de água, mas tem que ganhar o jogo. Não adianta, é um divisor de água. Se ganhar o jogo, Bahia se remotiva para os próximos confrontos. É isso mesmo, Zezito? 18:58? E com certeza, porque a torcida do Bahia tá mordida, tá todo mundo mordido com essa diretoria, com isso, tudo isso que tá acontecendo. Então o Bahia tem que ganhar pelo menos um jogo para acabar com essa agonia. Pois é, chegamos ao final do nosso programa. Agradecer a participação e colaboração de todos vocês. Muito boa noite a todos vocês aqui em Conceição de Jacuípe e toda a sua região. Boa noite, galera do Binimbal. Boa noite, galera de Humildes. Boa noite, galera de Oliveira, Amélia Rodrigues. Estamos aqui, mais uma vez, terminando o programa Esporte Entre Amigos. Amanhã estaremos aqui, se Deus quiser. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? A Mix Bahia FM acabou de apresentar Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte, você ouve aqui. Esporte Entre Amigos. (19 horas).